Vou convidar todos aqui primeiro, bom dia, né, para todos. Agradecendo aí por essa manhã, por essa chuva que está vindo bem forte, aí, mas que a gente estava muito precisando, né, que a gente orou muito para que ela viesse. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, fechando os nossos olhos, encontrando o nosso Pai, esse Deus que Jesus nos apresentou como esse Pai de misericórdia, de luz, de amor. Vamos buscando o nosso Mestre Jesus, buscando as suas vibrações de luz, de amor, que vai irradiando para todo o planeta, uma fonte inesgotável de bem e de luz para todos nós aqui presentes, no plano físico e no plano espiritual, esses irmãos que também nos acompanham nos evangelhos. Que o evangelho de hoje possa trazer para nós transformações morais, intelectuais e de luz, que nós possamos estar ouvindo o nosso irmão Eric, as suas palavras, possam tocar os nossos corações, as nossas mentes, que a gente possa levar essa mensagem do Cristo, que pediu para ir e pregar, no sentido de levar o nosso melhor para todos aqueles irmãos que possam refletir sobre as suas palavras, sobre o seu evangelho, que a gente possa aqui juntos, um sentimento de profunda gratidão à vida, a esse dom que Deus nos deu, a gratidão de estarmos aqui nessa caminhada, nessa luta, procurando nos transformar em pessoas um pouquinho melhores. O fato de nós estarmos aqui nessa manhã, as pessoas que vão estar nos ouvindo. Primeiro pedimos que Deus, na sua misericórdia infinita, abençoe, ilumine, irradie para cada um o calor, o amor necessário. E que nós todos possamos usufruir desse momento, trazendo o nosso pensamento para agora, para o presente, buscando receber essas palavras, essas vibrações, que são fontes inesgotáveis de bem e de luz. E que possamos sair daqui mais fortes do que chegamos, mais fortalecidos e preparados para mais uma semana, como um refazimento do nosso espírito, que nos dá força para o nosso corpo, para a nossa mente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Opa! Olá, bom dia a todos. Domingo chuvoso, preguiçoso, mas estamos aqui firmes e fortes, né? São muitas folhas aqui, mas será bem curto e objetivo, eu prometo, tá? É que eu sou da velha guarda, eu tenho que escrever tudo e depois eu vou filtrando, mas enfim. Bom, a palestra de hoje, ou o tema que eu resolvi trazer hoje, para falar sobre a dor, né? A dor segundo Gibran, né? E eu extraí isso de uma palestra da Lúcia Helena Galvão, acho que todos vocês conhecem, uma excelente filósofa, para mim uma das mais renomadas assim, que a gente tem na atualidade. É uma palestra antiga, mas já tem quase 10 anos, mas mais do que nunca atual. Então, o crédito é totalmente dela, eu só extraí alguns trechos para trazer aqui para vocês, para a gente discutir e refletir um pouco. Tá? Então, quem foi Gibran? Gibran Khalil Gibran. Ele é libanês, foi libanês, né? É um prosador, poeta, conferencista, pintor e também considerado filósofo, apesar de ele mesmo não se considerar filósofo, né? Ele desencarnou em 1931, ou seja, 94 anos atrás, mas o tema é muito atual. Então eu resolvi, e como esse tema chegou até mim, né? Minha esposa compartilhou, a gente está passando por uma questão pessoal, e ela compartilhou o link e falou assim, para você refletir. Só que me tocou tanto que eu falei, gente, acho que eu preciso compartilhar isso também, né? Então, por isso que veio o tema, né? E aí já começa assim com o Gibran já tratando, já dando assim a letra do que é o tema de maneira muito clara e objetiva, né? Quando a gente pensa em dor, né, é condicionado a gente sempre pensar como algo negativo, algo ruim, algo que nos faz mal, né? E ele já coloca categoricamente que não, de maneira alguma, não. A dor, quando interpretada da maneira correta, ela é positiva.
né? E aí a gente vai discorrer um pouco disso, do porquê é positiva. Ele coloca também que como sentido de vida, né? Qual que é o sentido da nossa vida, né? Como encarnados aqui nesse planeta, espíritos encarnados? Evoluir, crescer, aprender, né? E como que a gente faz isso? Pela dor, né? Então, essa dor que ele coloca aqui nos faz crescer, desde que encarada de uma maneira saudável e não mórbida. E a gente vai ver um pouco da diferença das duas coisas, né? E aí, ele traz uma série de... A Lucilena traz uma série de preâmbulos, mas ela mergulha, como filósofa, um pouco na questão da formação do homem, né? Como o caráter do homem, né, a gente sempre é condicionado a aceitar o bem e sempre rejeitar o mal. E a gente leva ao pé da letra mesmo, né? Dor, mal, então a gente sempre rejeita a dor. E a gente acaba esquecendo muitas vezes da essência, né, da dor. Então, e aí isso vem desde comportamentos, etnias e também das palavras. E ela traz um exemplo que eu achei incrível, né, que nossas palavras refletem isso ao longo do tempo, dos períodos. Por exemplo, na forma como a gente se cumprimenta em diferentes regiões, religiões e ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, ela traz aqui, né, que a forma como a gente se cumprimenta, assim, a gente sempre está desejando, é o que a gente de mais puro deseja para alguém, né? Como sentido, como expressão. E aí, como exemplo, ela traz, por exemplo, os árabes, né, o Assalamu Alaikum, né, que quer dizer que a paz esteja com você, né? Do latim, né, o ave, né, que é salve ou alegra-te, né? Do indiano namastê, que a gente sempre escuta falar, que é ao divino, ou então o divino em mim saúda o divino em você, né? E aí tem lá dos incas, esse é mais diretivo, e incas eram sempre muito diretos, que eles recomendam, o cumprimento era: não seja ladrão, não minta e não seja preguiçoso. Então imagine você todos os dias ali, né, absorvendo isso quase que por osmose: não minta, não tenha preguiça e não seja ladrão. Então o indivíduo já não fazia isso porque já estava implícito, né? Mas aí quando a gente traz para a gente atualmente, qual que é o nosso? Qual que é o nosso cumprimento? Prazer. Muito prazer, né? E muito prazer, em que sentido? Te desejo somente felicidade, né? É prazer te ver feliz. Mas é um pouco antagônico, né? Felicidade com dor, não necessariamente caminham juntos. Então, a gente de uma maneira indireta já recomenda, como o nosso mais íntimo ao outro, não passe pela dor. Ignore a dor, elimine a dor. Então está imbuído, né, nesse contexto. E aí ela até traz a Lucilena traz um exemplo da avó dela, e aí conecta um pouco com o porquê, né? Uma frase assim que a avó dela falava, né, que a necessidade fez o sapo aprender a pular. Ou seja, uma necessidade, uma dor ali, né? A teoria da evolução ali condicionou o sapo a aprender a pular para quê? Porque o sapo não tem os melhores membros locomotores, o sapo precisa pular para poder caçar, enfim. Então, uma necessidade, uma dor, culminou nisso. E Darwin traz isso muito forte ao longo da teoria da evolução, né? Todos os seres vivos passaram por um processo evolutivo, e passam até hoje. Por quê? Porque encontraram uma barreira, encontraram uma dificuldade. E aí, quando a gente traz isso, né, para a atualidade, né, será que a gente está confrontando as dificuldades para evoluir? Vou falar por mim. A gente às vezes cria algumas bolhas, né, e a gente se encapsula dentro da bolha porque a gente quer nos privar e prever a nossa família, por exemplo, nossos filhos, de qualquer tipo de sofrimento, de qualquer tipo de dor. A gente só quer a felicidade para eles, né? E a gente faz de tudo para que eles não passem por nenhum tipo de provação, né? Então, um pouco antagônico, né? E aí, importante, aí já começa a entrar na denominação dos tipos de dor que é, né? E é comum a gente encontrar pessoas que às vezes não discernem esse tipo de dor, que é
É comum as pessoas, e no espírito da boa vontade, ninguém faz isso por mal, tá? É nos ajudar a se livrar da dor. É mais fácil do que nos ajudar a atravessar a dor. Vocês perceberam a diferença? Então é muito mais fácil, às vezes, você está no momento e alguém fala, cara, esquece isso, parte para outra, ignora, sei lá, o que seja. Mas não é esse o propósito. Isso não vai... O que isso me fez crescer? Né? Também é muito comum essa questão da dor, quando a gente está nesse processo de não aceitação da dor, colocar um fator externo, atribuir a alguém ou alguma coisa, alguma pessoa. É mais fácil. Né? Hoje me atrasei para a palestra, por quê? E de fato me atrasei, porque está chovendo. Mas não, eu não me programei direito, talvez não acordei mais cedo, enfim. Né? Mas é mais fácil culpar alguém, né? Ou alguma coisa. Né? Por quê? Porque se eu não acho ser culpado, não gera o alívio, né? Não me gera ali a eliminação da dor e não atravessar a dor. Né? Também Gibran traz que essa projeção, essa questão do enfrentamento da dor tem que estar ligado num viés prismado para o futuro e não para o passado. Você ficar remoendo o que te originou a dor ou ficar apontando o dedo, o Márcio fez aquilo comigo, o Miguel, meu filho, fez aquilo comigo, não vai resolver nada. Você vai ficar ali em looping, nada e nada. Então, esse prismar para o futuro é fundamental para que você consiga ter tração, né, e ação. Né? E aí também ele conecta que esse prismar para o futuro, quando você faz dessa maneira, a própria natureza, né, esse presente de Deus, a própria natureza nos ajuda e se encarrega disso. Né? Ela traz elementos nesse prismar para o futuro que nos ajudam a enfrentar, a cruzar essa dor, a atravessar essa dor. Aí também tem um conceito junguiano que é o da sincronicidade, ou seja, quando você alavanca a ação para frente, né, como crescimento, como indivíduo espiritual e humano, a natureza reage em seu favor. Né? Ela se movimenta e traz ferramentas para isso. Né? Vou trazer aqui um exemplo para a gente tentar tangibilizar. Assim, eu gosto muito dos filmes do J.R. Tolkien, principalmente O Senhor dos Anéis. Quem já assistiu? Quem assistiu, né, o personagem principal é um ser de baixíssima estatura, que não tem habilidade guerreira de combate nenhuma, não tem superpoder, não tem nada. Só que ele está imbuído de um fardo que é destruir um anel do poder do mal. Né, que ele tem que atravessar o planeta lá, a Terra de Mordor inteira para conseguir destruir. Só que ele não tem habilidade alguma. Né? Mas ele vai. Ele acredita e vai. Porque ele está prismando para o futuro. E aí, ao longo do caminho, começam a surgir, né, o universo ele conspira, se organiza, surge um mago para ajudá-lo, surge um Legolas, que é especialista em flechas, surge o Aragorn, que é um ótimo espadachim, surge o Anão, que é um guerreiro incrível. Entendeu como vão conectando as coisas e tudo vai conspirando? Né? Enfim, essa questão da natureza é fundamental. E aí tem um provérbio chinês que traz um pouco do como o problema surge, né? Ou seja, você entra no problema por diversas vias. Você entra no problema por muitas maneiras, mas você só sai por uma. Só tem uma saída de um problema, que é reagir. É o tal do efeito funil, né? Muita coisa entra, mas só vai sair por um lugar. Se você não reagir, não tem saída, é a única saída. E dentro ainda de reagir, né, e aí Gibran começa a se aprofundar, e ele traz agora algumas... na verdade é um diálogo, mas que traz algumas revelações bem surpreendentes, né, e até mesmo contundentes para a gente, né, nesse ainda considerando que a dor não é algo negativo, é algo positivo. Né. Bom, aí Gibran começa, né, a trazer um pouco da dor, e ele começa a trazer esse diálogo. E esse diálogo começa com uma mulher perguntando para ele, nos fale da dor. Fale para a gente da dor. Me interpela nesse sentido. Né? E por que ele colocou uma mulher? Né? E é comprovado cientificamente, assim, desde os primórdios ali da medicina oriental, enfim,
que a mulher ela tem uma capacidade de suportar a dor muitas vezes maior que o homem, né? O homem, quando exposto à dor, a reação dele é de explosão, de intensividade. Já para a mulher, ela prisma aquela energia da permanência. E tem vários exemplos nisso. Tem exemplos na minha família de mulheres extremamente fortes e que lidaram assim por décadas com a dor de um relacionamento abusivo. O homem conseguiria tolerar décadas de maneira alguma. Eu, quando estou com resfriado, eu já me derrubo na cama e não consigo levantar. E aí minha esposa não, vai, corre, cuida das crianças, pega, faz, enfim. Enfim, por isso que ele traz a questão da mulher, por quê? Porque esse arquétipo da dor, assim, ele sempre está ligado ao feminino, porque o feminismo, o ser feminino, ele tolera muito mais do que o masculino, né? E aí ele começa a dialogar nesse sentido. Então ele responde à interpolação da mulher. A vossa dor é o quebrar da concha que envolve a nossa compreensão. E aqui, talvez uma forma didática para a gente entender isso, pensem em uma escada. A escada ela tem um platô, subida, um platô, uma subida. Se a gente pensa na nossa vida, né, a gente meio que por um efeito natural, a gente quer sempre seguir em frente, né? E se não tem um obstáculo que é esse degrau, a gente choca e bate e começa a doer, começa a incomodar, a gente não reage a essa dor de olhar, parar, olhar e opa, tá doendo muito isso. Deixa eu olhar para cima. Tem um platô mais alto que vai me colocar num outro patamar, num outro posicionamento de consciência. Deixa eu buscar aquilo. Então, o que ele chama de quebrar essa concha é quando você se choca, como que você reage e como que você interpreta isso, né? Como disse, a nossa tendência é sempre seguir nesse plano horizontal e nunca buscar esse atrito, esse choque, né, com esse obstáculo que surge em nossa frente, né? E por quê? Porque o obstáculo é um atrito, ele vai gerar um atrito, né? E atrito é movimento, né? O atrito do meu sapato aqui me faz caminhar até alguma direção. Então, pensando na escada, acho que fica bem claro. Uma outra forma de também entender é crianças, né? A criança, quem tem filhos aqui sabe, quando a criança começa a ir para a escola, os primeiros 6 meses ela pega tudo quanto é doença, vírus, bactéria. E por quê? Porque ela não estava exposta a isso. Ela estava ali no linear. Aí entrou a escola com uma barreira, opa, ela tem que reagir, e o organismo vai reagir aprendendo, né? Sentindo a dor ali que ela está passando. Também Lúcia Helena cita que o dimensionamento dos problemas estão de acordo com a altura do homem, não a altura física, mas patamar, assim, né? Tem problemas que estão ao nosso nivelamento, tem problemas que não estão ao nosso nivelamento. Por exemplo, se o Márcio pegar uma pedra e jogar aqui, ele vai me acertar. Vai ser um problema para mim. Por quê? Porque a gente está no mesmo nivelamento de problema. Mas certamente a milhões de quilômetros acima de mim, está passando um meteoro, um cometa, e não vai cair na minha cabeça. Está num outro patamar, né? E aí ela traz uma provocação, as pessoas que afirmam, eu nunca tenho um problema, será que ela está se nivelando no patamar correto? Não. Tem uma questão de identidade própria ali também, né? Aí Gibran já começa a abrir aqui o diálogo, né? Como a semente da fruta deve se quebrar para que seu coração apareça ante o sol, assim também deveis conhecer a dor. E essa questão da semente é interessante, porque quando você tem uma semente, ela está ali encapsulada, está ali uma casca. Está bonitinha, guardadinha ali, quietinha, segura. Aí o que você faz? Você lança essa semente no solo, cobre com terra, né? Aí entra a energia vital, a energia da vida, que vai fazer o quê? Vai automaticamente fazer ela eclodir, impulsionar. Então ela vai romper aquela
bolha, aquela casca de segurança, ela vai ter que romper o solo, porque ela está buscando vida, ela está buscando crescer, vai encontrar solo, encontrar nutriente. Às vezes você olha assim, naquela frestinha do asfalto nascendo uma plantinha. Tem que ter muita energia ali, né? E essa energia também está no universo, né? Apesar da gente não ter ainda instrumentos de comprovação científica claros, as teorias já dizem, o universo está em constante crescimento, ele não para de crescer. É a energia que está expandindo, né? E a mesma energia que está dentro da gente. É a mesma energia que nos faz o quê? Sempre buscar esse movimento de expansão, de crescer, de se libertar. O problema é quando tudo isso vira dor. Por quê? Porque a gente não aceita a expansão, não aceita deixar a casquinha da semente de lado, para trás, né? Não aceita que esse crescimento é uma questão de deixar para poder agregar coisas novas. Quando a gente não aceita isso, aí é um processo extremamente doloroso, e até mesmo que ela menciona até de mutilação. A gente se sente mutilado, porque você ali está numa esfera de sofrimento tão forte, que você não consegue vencer. E também, assim, isso. Então, essa questão da dor, enfim, quando ultrapassa esse limite, se torna uma questão extrema, como se a gente perdesse um pedaço de nós, né? Enfim, e essa capacidade de deixar para trás e transformar, muitas vezes, nos pega de uma maneira totalmente desprevenida e que a gente não está ali preparado para chocar o degrau da escada, né? Aí ele começa a depurar mais. Se vossos corações pudessem se manter sempre maravilhados com o milagre diário de vossas vidas, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria? Imaginem se todo nesse processo de dor você conseguiu deixar ali a casquinha da semente para trás, você conseguiu atravessar, renovar, você conseguiu olhar para trás e se identificar, nossa, eu como espírito e ser encarnado, estou saindo melhor do que quando entrei, né? Estou num patamar diferente, eu venci aquele degrau da escada, né? A minha contribuição hoje para a humanidade, para a sociedade, para mim mesmo, para a minha família, é de muito maior qualidade, muito melhor do que quando eu entrei nesse processo de dor. Quando você consegue assimilar tudo isso, você olha para trás e o primeiro sentimento que vem é: valeu o preço. Não foi tão caro assim, valeu a pena, né? Mas até chegar aí envolve o processo de assimilação da dor como algo natural. Você tem que entender que a dor é algo natural e faz parte da gente, né? E por quê? Porque a natureza é assim, né? Lembra da semente? A semente, você coloca na terra, ela nasce, a planta cresce, a planta dá frutos, depois a planta perde as folhas, a planta seca, ficaram os frutos da planta, e do fruto vai ter uma outra semente que vai renovar o ciclo, ou seja, a natureza está aí para nos ensinar, para nos demonstrar. O problema é quando esse ciclo natural de renovação, que envolve perda das folhas, a seca para poder nascer uma planta nova, né, a gente não assimila e não entende que o perder as folhas significa renascer. Aí o processo de dor é mais forte, né? E renascer, assim, essa palavra é super bonita porque ela é edificante, né? Você fala de renascer, sempre renovar. Mas, assim, quando você não entende que renascimento sempre vai envolver perder algo, deixar algo para trás, o círculo vicioso continua, né? E é físico, duas massas não ocupam o mesmo lugar. Se você não perder as folhas, se a planta não secar para nascer uma nova, não vão nascer duas plantas no mesmo lugar, né? Então, é físico, né? Mas aí, dentro desse medo das folhas, de perder as folhas, é o medo. E por que o medo de perder as folhas? Porque as pessoas confundem, os indivíduos confundem perder, deixar para trás, com perder a essência, né? Gibran deixa muito claro, você nunca vai perder a sua essência. Você vai perder folhas, caule, raiz, mas você sempre vai continuar sendo uma planta com o propósito de originar frutos, né? Você, seus descendentes, suas sementes, né? Essa essência não vai mudar, né?
Então, e nada nem ninguém tira essa essência de você. Então, a dor da perda, quando assim, entendido que você não perde a essência, o fardo fica menor, ela fica mais leve. E ele continua: se aceitareis as estações do vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos, e esperareis com serenidade durante os invernos da vossa aflição. Traduzindo isso, né? Quando a gente olha para a natureza, para o clima, enfim, para um monte de coisa, para a vida, né? Tem momentos de recolhimento, né? E tem momentos de expansão. Nós, como indivíduos, precisamos desse recolhimento muitas vezes, porque esse recolhimento é necessário para que você possa semear alguma coisa para poder prismar o futuro e colher lá na frente. Se você não faz esse recolhimento, semeadura atual, você não tem nada para entregar lá na frente. Aqui tem na tradição budista, os monges do Tibete, durante o inverno, que é extremamente rigoroso, o que eles fazem? Eles se recolhem, porque o externo é inviável, então eles se recolhem para o interno. E é nesse momento, nesse período, que eles começam a escrever as escrituras sagradas deles, porque é um momento de reclusão, de reflexão, de internalização, né? Tem N outros exemplos na natureza. O urso, no inverno, hiberna. Por que ele hiberna? Porque ele quer guardar a energia. Por quê? Porque quando ele despertar na primavera, ele quer despertar com uma energia para poder sobreviver. Então ele se recolhe, né? Ou seja, né, existem momentos que a vida, né, recolhe e expande, né? E aí nessa questão com a natureza, a gente tem que sempre estar de mão dadas com a natureza. Por quê? Porque são as ferramentas, as alavancas, os exemplos de ferramentas e alavancas, né? E a gente não pode ir contra a natureza em nada, né? A gente tem que respeitar esses ciclos, desde os mais simples até os mais complexos. Por exemplo, se alguém tem que estudar algo complexo, ler um livro, você não vai fazer num sábado chuvoso depois de comer uma feijoada. É contra a natureza. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a natureza vai te forçar. Você precisa recluir para digerir tudo isso, botar energia nisso para depois você se despertar, né? Outro exemplo, esse é um pouco mais complexo. A gente briga com a natureza em tudo, principalmente a idade da vida. Quando a gente é criança, a gente quer ser jovem. Você vai crescer. Quando você é jovem, você quer ser adulto. Quando você se torna adulto, você quer voltar a ser jovem. Mas a gente está sempre brigando. Não tem como brigar, né? O nosso ponto é entender que cada fase, cada momento, cada estação do ano tem sua benesse. Inverno, para reclusão. As árvores vão perder as folhas, vão guardar energia, para que na primavera floresçam, cresçam mais fortes, né, superem aquilo, né? Enfim, se a gente se choca com a natureza, da mesma maneira que a natureza nos ensina e nos ajuda a chocar, ela também vai reagir, né? Continuando, Gibra traz: muitas das vossas dores, vós mesmos as escolhestes. É o remédio mais amargo com o qual o vosso médico interior cura o eu doente. Chega um momento ali da escada, quando você encontra o ponto do obstáculo, o remédio é necessário. Por mais ruim que seja, por mais amargo, por mais duro que seja, mas ele é necessário, né? Se você não entende esse remédio, não entende o obstáculo como algo necessário, lembra que por inércia você vai sempre querer ir para frente. O pior, você pode ir para frente e começar a cair dessa escada, começa a entrar num abismo que fica muito mais difícil, né? Então, entender o remédio, mesmo que amargo, como uma situação de causa que vai gerar um efeito, é super importante, tá? Trazendo ainda com o remédio, ele coloca: portanto, confiai no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, porque sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível e do divino. Ou seja, né,
Quando você confia no médico, você está confiando na lei da vida, né? E aqui o Luciliano traz que a vida é cosmos, né? Que as experiências que nos pegam não são por acaso, né? Nós, como espíritos, antes de encarnar, todo mundo tinha um checklist ali, olha, você precisa desenvolver isso. Que experiências você vai ter para resolver isso? Eu quero isso, quero encarnar, quero ter meu filho Miguel, quero ter minha família, quero reencarnar em tu. Ok, então vai lá. Você está escolhendo suas dores. Vai lá. Então, ou seja, nada pega por acaso. Tem um plano por trás. Um plano que nós mesmos definimos, né? Então, nós mesmos definimos o plano e nós nos chamamos pela natureza para nos ajudar nesse sentido, né? O filho entra na escola, a gente coloca o filho na escola, né? Ele sabe que ele vai ter que passar pelas provas. Sem as provas, ele não vai avançar, né? Mas é uma decisão colocar os filhos na escola, porque ele vai passar pelas provas, né? E se a gente acredita que a vida tem um propósito pedagógico, e que nós, como espíritas, entendemos que que ela existe, né? Esses acontecimentos, eles não acontecem do nada. É um plano que a gente definiu, é um plano que a gente montou lá na pátria espiritual, né? E aqui Marco Aurélio, lá, o imperador romano, ele traz uma frase que acho que até está escrito de uma outra maneira, mas que conecta, né? Que é: nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Ou seja, nada acontece ao espírito que não seja do próprio espírito, né? Então, quando a dor vem, é porque a gente chamou por ela em algum momento. A gente mapeou, definiu que ela seria necessária para aquele processo. E ela é necessária por quê? Porque eu quero avançar patamar, avançar escalas naquele checklist ali que eu defini que eu tinha que atuar, né? Só que para tudo isso, né, a gente precisa entender e distinguir os tipos de dor, né? A dor de quando você não se conforma com as provas da vida, ou seja, você não se conforma em perder as folhas ali da sua árvore, da sua planta, né? E aí você fica naquele pensamento circular. Das dores de quando você está deixando coisas para trás, para dar lugar para as coisas novas, né? Que vai te deixar mais leve, vai te deixar ali aberto para esse crescimento. Então, ou seja, nós como espíritos, a gente precisa entender em que momento a gente está nessa dor mórbida, que é essa dor que nos faz ficar presos, da dor que vai nos mover, que vai nos fazer atravessar, que vai nos entender, que vai nos direcionar para uma questão de renascimento, né? Se a gente pensa na lagarta, né? A lagarta, num dia, ela está caminhando, tomando sol, se alimentando das plantinhas. De repente, ela vira um casulo, né? Ela está presa ali dentro. Ela sabe que ela vai se transformar, mas ela está presa. Imagine a agonia. Ela está presa, ela está desprotegida, ela não sabe o que está acontecendo em volta, mas ela sabe que vai virar uma borboleta, né? Nós, como homens, como a gente lidaria? Saber que por uma transformação a gente teria que ficar preso num casulo? Seria terrível, né? Mas nada acontece por acaso. Então, essa questão do entendimento da dor, e ela entende que ela tem que passar por aquela dor. Por mais difícil que seja estar ali presa, ela precisa passar por aquela dor, né? E aí Gibran traz aqui como fechamento, né? E a taça que ele vos dá, embora queime vossos lábios, foi fabricada com o barro que o oleiro umedeceu em suas lágrimas sagradas. Ou seja, o mestre divino, o médico divino, né, que nos dá esse fel, que nos dá esse remédio muitas vezes amargo, né, esse remédio foi gerado com base no amor que ele tem para com a gente, né? Foi gerado com base nessa questão de, como filhos, temos que nos desenvolver, temos que nos crescer. Então é o amor de Jesus que coloca ali as ferramentas para isso, né? Aí entrando no Evangelho agora, segundo o Espiritismo, né, tem várias referências sobre a dor, e eu filtrei algumas aqui. No capítulo 5, item 3, a justiça das aflições, né, ali Kardec traz sobre a desigualdade do sofrimento, né, sua razão espiritual. Ele coloca exatamente assim, eu dei uma resumida. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações
que Jesus promete aos aflitos da terra. Desde que se admita a reencarnação, tudo se explica. Os sofrimentos são provas ou expiações escolhidas pelo Espírito para seu progresso. Então está ali a afirmação de que nós escolhemos. Né? Aí no capítulo 5, item 19, o mal e o remédio, esse é por Santo Agostinho. Né? Ele coloca: a Terra é um mundo de provas e expiações, um degrau na escala da evolução espiritual. Os sofrimentos fazem parte desse processo educativo e regenerador. Sofrimento não é castigo, mas oportunidade de elevação. Então lembra de definir sobre o sofrimento mórbido e o sofrimento salutar? Né? É a nossa escolha considerar como castigo ou não. Já indo para o Livro dos Espíritos, também, eu achei mais de 12 questões que falavam da dor, mas eu coloquei 2 aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los a chegar à perfeição, e ainda uma expiação e uma prova. Ou seja, a dor nesse contexto ela é vista como um processo educativo regenerador, né, para o nosso espírito. Na 258, o espírito escolhe as provas que quer sofrer na vida corporal? A resposta é sim. Ele escolhe com vistas ao seu adiantamento. Ou seja, a dor, quando genuinamente e voluntariamente escolhida antes da encarnação, ela é o meio de crescimento. Então, meus irmãos, percebam aqui que a dor, ela não é um mal. Ela é uma dádiva, ela é uma ferramenta que Deus nos dá, né, para superação. Né? Ela é uma alavanca que a natureza nos move, nos permite mover, né, para impulsionar a nossa jornada. E cabe a nós ter a atitude, a ação e a tração em acionar tudo isso. Não vai acionar sozinho. Tá? E para fechar, eu queria trazer aqui uma oração, que eu não encontrei o autor, mas eu achei muito bonito e eu quis trazer. Então eu convido a todos a fecharem os olhos. Se chama Oração na Dor e na Prova. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, nos momentos em que a dor visita meu coração, ajuda-me a compreender que ela não é castigo, mas sim lição. Que eu veja na aflição convite à renovação e no sofrimento a oportunidade de crescer em espírito. Dá-me forças para aceitar com serenidade as provas que escolhi antes de nascer e a coragem para transformar cada lágrima em luz, cada queda em aprendizado. Que eu não me revolte, mas confie em tua justiça e amor, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que te buscam com sinceridade. Ensina-me a consolar os que sofrem, a estender a mão aos que caem e a caminhar com fé, mesmo quando o caminho parecer escuro. Que a dor me purifique, me eleve e me aproxime de ti, até que um dia eu possa compreender plenamente o valor de cada experiência vivida. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado.